Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América do Sul e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. E dando sequência aqui a mais um boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto da cidade de São Paulo. Há um tempo atrás a gente tinha falado muito rapidamente aqui no boletim Casa Virada que existiam serviços, inclusive, que proibiam a entrada de acompanhantes dos adolescentes que estão em cumprimento de medida dentro do serviço. A ideia hoje, então, é trazer mais para o campo da discussão o quanto que os serviços ainda têm reproduzido isso aqui na cidade de São Paulo. Então, como foi falado, existem diversos serviços aqui na cidade de São Paulo que proíbem a entrada de acompanhantes dos adolescentes e das adolescentes que vão cumprir a medida socioeducativa dentro do serviço. A justificativa disso vai desde a segurança até espaço físico. Há de se considerar que os serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade, por uma diretriz da própria política, do Sistema Único de Assistência Social, da Política Nacional de Assistência Social, traz para o campo da execução do trabalho de que os serviços de medida socioeducativa e os SAICAS, os serviços de acolhimento institucional para criança e adolescente, eles devem ter, e vários outros serviços da assistência social, eles devem ser em espaços residenciais, em casas, justamente para possibilitar um espaço de maior acolhimento para os usuários e usuárias do serviço, né? Então, seja no serviço de medida, seja no serviço de assistência social à família, o SASF, seja num SAICA, enfim, nas diversas tipologias que tem de serviço. Então, quando os serviços de medida socioeducativa municipaliza, né, então traz para a gestão municipal, a proposta então é que os serviços eles sejam executados dentro de residências, né, dentro de casas. E aí existem então alguns serviços que proíbem essa entrada com a justificativa de que não há espaço físico. Só que há de se considerar que para você ter um serviço de medida dentro de uma casa, a casa ela tem que ser relativamente grande, justamente para ter espaços de sala de atendimento, de espaço para grupo, enfim, que são pertinentes aí à execução do trabalho junto com a juventude, né? Agora, quando os serviços assumem uma postura como essa, seja ela por qualquer justificativa, porque até justificativa de segurança é utilizada, isso traz um processo de fragilidade no vínculo que é estabelecido com o adolescente e com a adolescente, no sentido de que, pô, se nem os amigos, amigas, acompanhantes dos meninos e das meninas podem acessar o serviço, que tipo de relação esses serviços estão estabelecendo junto com a juventude que está em cumprimento de medida socioeducativa? Quando não, a partir de lógica tecnicista, né? Então, você estabelece uma relação não de um espaço de convivência, não de um espaço pedagógico, não de um espaço de outras possibilidades de relações, né? Que não sejam demarcadas pela violência, que não sejam demarcadas por discriminação, né? Você traz para o campo das relações o avesso disso, né? Porque à medida que você proíbe a entrada, então, de acompanhantes dos adolescentes e das adolescentes, isso já é um processo de fragilidade na confiança, porque você não está confiando naquela pessoa ao ponto de permitir que um acompanhante dela entre no mesmo espaço que você esteja e que outras pessoas acessem. Então, é muito complexo quando os serviços de medida aqui da cidade assumem uma postura dessa, porque qualquer perspectiva que tenha possível de vinculação e de referência do adolescente e da adolescente dentro daquele espaço se perde, porque nem os amigos e nem os acompanhantes podem adentrar aquele espaço, né? Então, por mais uma esfera, os serviços de medida socioeducativa daqui da cidade de São Paulo têm então adotado diversas perspectivas de
expulsar os adolescentes desse espaço, né? De não permitir que os adolescentes e as adolescentes transitem nesse espaço. E que aí traz para o campo da execução do trabalho apenas o envio de relatórios e encaminhamentos, que são perspectivas absolutamente tecnicistas, né? Você não traz para o campo da prática profissional processos pedagógicos, seja em grupo, seja individual, seja com os amigos. Todas as pessoas elas possuem relações além, né? As pessoas elas não vivem só das relações de trabalho ou das relações familiares, né? Existem outras relações. E por que que para os adolescentes isso é diferente? Por que que para eles não podem, os amigos não podem acessar esse espaço? Então você coloca uma barreira logo de inicial no processo de acompanhamento desses adolescentes e dessas adolescentes, e absolutamente não dá para desconsiderar que se o serviço assume uma postura dessa, imagina só o que mais não pode acontecer no decorrer desse processo. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio tratado como os animais, pior que um zoológico. No dia 7 de outubro, o portal P5 da Paraíba publicou sobre a fuga de um jovem do Centro Educacional do Adolescente, localizado na zona sul de João Pessoa. Infelizmente, horas depois, o jovem foi recapturado. Mas fica aqui a nossa torcida, que mais jovens da Paraíba fujam das cadeias em que estiverem. O Infonet de Sergipe publicou em 9 de outubro que os agentes de segurança socioeducativo da Fundação Renascer anunciaram greve para a última sexta-feira, dia 11. A reivindicação é que eles possam utilizar os equipamentos de proteção a todo momento, e não somente em casos específicos, como a Renascer deseja. O Globo publicou no dia 10 de outubro que o Degase desligou 204 agentes de segurança socioeducativos que foram contratados provisoriamente em 2015. A instituição fluminense tem 1.423 internos e 1.413 agentes, mais pessoas presas que funcionários então. No dia 11 de outubro, O Livre, de Cuiabá, publicou uma matéria sobre a fuga de um jovem do complexo Pomeri, em Mato Grosso. O moleque meteu a fuga durante sua ida a um CAPS de Cuiabá, mas infelizmente foi recapturado no mesmo dia. E lembramos aqui a todos os jovens presos e presas, tentar a fuga em CAPS é sempre uma boa opção. A Brasil de Fato publicou em 11 de outubro uma matéria chamada A FEBEM Não Morreu, a qual traz o histórico de violação da FEBEM à Fundação Casa, e traz relatos de jovens que tiveram passagens pela Vila Guilherme, João do Pulo, Paulista, de agente educacional, psicóloga, assistente social da Fundação Casa, de denúncias do Disque 100 aos complexos do Brás, Vila Maria, Raposo Tavares e da Unidade Jardim São Luís, sobre a não efetivação do SINASE e do ECA nas unidades. Após a publicação desta matéria, o blog Agentes na Net publicou uma nota de repúdio, exigindo o posicionamento do Sindicato dos Servidores. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Continuando com a parte do boletim que fala sobre o encarceramento de jovens na América Latina, hoje a gente vai ver um pouco sobre o Peru. O maior centro de detenção em regime fechado para jovens peruanos fica na capital, em Lima, e apesar de ter 560 vagas, em 2017 já tinha 930 jovens presos. Só em 2018 rolaram 3 tentativas de rebelião nesse centro, mas infelizmente em todos os casos o único resultado foi a repressão violenta da polícia e nenhum adolescente conseguiu fugir ou teve suas reivindicações atendidas. Atualmente no Peru, são 3.723 jovens em cumprimento de medida. A maioria deles, tanto em meio aberto quanto fechado, atendem a mais jovens do que a sua capacidade permite. Relatórios produzidos pelo Observatório de Justiça e pelo Mecanismo de Prevenção à Tortura mostram que outra coisa bem comum, além da superlotação, são os maus tratos e a tortura. A situação do Peru, de acordo com esses relatórios, mostra que eles não são uma exceção no tratamento aos jovens em conflito com a lei na América Latina. O centro de Lima, esse que tem 930 jovens presos, tem um médico para toda a população, assim como o centro Santa Margarita, que atende 93 adolescentes. A maioria desses jovens contam que não tem acesso a canais de denúncia quando tem seus direitos violados.
E outra questão que a gente já viu em outros países é o uso do cárcere privado como castigo, assim como a transferência da pessoa para outros centros mais distantes do seu território como forma de punição. Aproximadamente metade das pessoas em cumprimento de medida em meio fechado não tem acesso a qualquer tipo de educação formal dentro desses centros. E outra coisa levantada pelos relatórios é que os e as adolescentes com questões de saúde mental não só não têm acesso a um tratamento digno, como têm seu estado piorado por causa das humilhações e violências que acontecem diariamente ao longo do cumprimento da medida. Ou seja, o caso do Peru só comprova que as medidas socioeducativas não estão aí para reinserir o jovem na sociedade ou ajudar no seu desenvolvimento emocional ou educativo. Elas servem para punição e contenção. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 40 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem pode falar e a gente nem sabe. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.